mas ainda não. Boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E normalmente quem nos dá todo o suporte e fica nos bastidores hoje será quem vai conduzir o Momento Abrate, que é o Geraldo. Nós temos novos membros da Abrate hoje participando conosco aqui do Momento Abrate. Lembrando que esse momento é momento para os associados e é feito pelos associados, com situações que acontecem nas nossas competições, competições de outros países, ou de alguma outra situação de interesse da ABRAT e dos seus associados. E o que mais rodou, né, nas discussões do grupo associados foi justamente a Maratona de São Paulo, de uma situação de desqualificação de um dos atletas. Então, eu vou passar para o Geraldo, lembrando que a gente não tem tempo de discutir, tempo de trazer as dúvidas. Então, se vocês quiserem, coloquem no chat, se der tempo a gente volta em alguma delas. Se não, o local para a gente estar conversando sobre essas situações é no grupo associados, tá bom? Geraldo, com você. Ok. Então, boa noite a todos, pessoal. O meu companheiro Milton está aqui na sala, mas ele esteve comigo na mesma situação, na mesma atividade, na câmara de chamada e nas chegadas. E o que eu vou apresentar para vocês, gente, a gente ficaria aqui 1, 2 horas conversando tranquilamente. Então, eu vou ter que ser muito breve, muito justo, para não perder tempo. Eu vou mostrar algumas situações, o próprio Milton vai me dando os positivos, que eu vou falar por ele também. Nós chegamos, por incrível que pareça, dessa vez eu cheguei tipo 2h15 da manhã, porque em 2 primeiras provas eu cheguei atrasado, mas eu achei que eu tinha que chegar cedo, então eu acompanhei a preparação da prova muito antes, 2 horas antes da horário obrigatório para nós chegarmos, que seriam 4h40, todos lá. Ah, o local estava um pouco diferente daquilo que normalmente a IESCOM faz. Estava tudo muito compacto, muito justo, um setorzinho aqui, grudadinho no outro setor, no outro, e percebi, assim que cheguei, que nós tínhamos uma barraca numa disposição muito escura e numa posição em que a gente, indo para o gramado, para dentro, para o lado do obelisco, a gente teria umas espécies de eh, corredores de gramado, onde eu senti, eu falei, é aqui que o pessoal vai ficar aquecendo. Mas quando eu pisei, era um lamaçal só, era muita lama. Então, aquele local que seria até para distanciar as pessoas da arena estava impraticável. Bom, foi chegando, nossos árbitros chegaram e assim que a gente definiu direitinho qual era a equipe que ia ficar ali, nós éramos 6, preocupados com a câmara de chamada. Então estava eu, Newton, mais Alexander, Kátia, mais dois árbitros que eu normalmente não tenho trabalhado junto, mas estávamos nos preparando. Nós tínhamos um pontinho de luz e a luz do computador. O interessante foi que eu me aproximei mais do portão de entrada e o pessoal nosso, as meninas e o Alexander, se preocuparam com aquela situação de fotografar ao máximo quem é que está entrando, qual é o tênis que está usando. Nisso começa uma outra confusão. Nós tínhamos muitos atletas dentro dessa barraca. Eram atletas dos 5, dos 10, da meia maratona e também da maratona. Mas nós tínhamos que nos preocuparmos só com a maratona. Então, aquele povo todo estava ali por algum motivo, depois eu explico. E nós fizemos um preparatório e aí começa. Onde vamos aquecer? Onde vamos aquecer? A organização libera para que eles todos entrem para dentro do setor de largada. Então, eles já foram para o curral de largada.
aquece, 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 e nesse inteirinho você começa a ver que vai pessoal da maratona, vai pessoal do 10, vai pessoal da meia maratona, vai todo mundo se aquecer. Daí a gente puxa todo mundo de volta, e aí nós vamos fazer a identificação de cada um. Passaram 23, eram 24 atletas homens, 12 mulheres. Faltava um homem, faltava uma mulher. Todos entraram. E aí, na hora que a gente chega, eu vou mostrar a primeira imagem, a gente chega para dentro da prova, já vamos nos posicionando para a largada, a gente começa a ver esse tipo de situação. Nós tínhamos aqui a elite. Isso aqui é a elite. E vocês vão ver que eu estou aqui, ó. Por que que eu entrei? Sendo que nós todos estávamos aqui na calçada do lado de fora, prontos para ver todo o procedimento da largada. Então, esse pessoal todo aqui não é ainda o pessoal povão. Esse é o pessoal PCD, tem um monte de bicicletas, e o pessoal da meia maratona está atrás desse portal. Quando a gente percebeu, eu percebi, eu acho que fui o único que fui para dentro e me posicionei dessa forma e abri os braços para todo mundo. Calma, fiquem aí, porque todo mundo se aproximava muito aqui do pessoal da largada. E eu vi um auxiliar do Vasco dando broncas nesses staffs para eles realmente segurarem o pessoal. Mas vocês vão perceber uma coisa, eu chego uma hora que eu vou até aqui no cantinho e quem é que já está aqui? Giovanni. Eu não tinha visto ele aqui. E aí eu quero mostrar que nesse momento aqui eu já estou começando a ficar preocupado, ó, já estou pensando em vir para a minha posição de partida. Aí, pelotão geral. Pra cima, meu irmão, vai pra cima. Eu já venho olhando o cronômetro se está zerado e vou brecar aqui e vou tirar isso fora. Isso é só para mostrar a minha movimentação. Eu entrei, não fiquei ali mais do que 2, 3 minutos, fiz essa cena toda, calma, todo mundo aí atrás, dou uma olhada ali, já venho para cá e nós temos ali o atleta que acabou sendo o grande coelho da maratona. Eu vou avançar e vocês vão ver que naquele momento eu já estou aqui, ó. Esse aqui de bonezinho sou eu, ó. Eu já estou posicionado aqui. Ele estava mais ou menos aqui, na hora que eu venho daqui para cá. E aqui ele está nessa posição. Eu vou passar o vídeo agora, vocês vão ver que ele fica circulando entre a elite e o pessoal dos PCDs. Vai lá fazer E olha a elite já se preparando para a largada. O pessoal da organização, todo mundo de Corre 4, edição São Paulo, da Maratona Internacional de São Paulo, e você consegue adquirir esse tênis no site da Olímpicos ou dos seus parceiros que vendem os produtos olímpicos. Vamos começar a prova, Adriano. A todos que estão com a gente nos comentários, já põe aí quem vence. Qual o tempo de quem vence? Vai ser brasileiro? Vai ser queniano? Tanzaniano? Põe nos comentários o tempo e o nome do atleta que vai vencer essa disputa. São percursos planos. Então, ó, o que eu quis mostrar aqui, gente, é que nesse momento, nessa posição aqui, onde está esse de bonezinho, o Giovanni estava aqui atrás fazendo selfie com esse pessoal. Aí tem uma situação em que ele sai de lá de trás, vocês vão perceber que ele vai sair daqui, ó. Daqui, vai fazer uma corrida para cá, e depois ele vem chegando, 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 até se posicionar aqui, ó. Percebam, olha lá, olha ele correndo, aqui, aí ele aqui,
Ele vem, vem, vem. Esse é o momento, é um segundo momento. O Vasco já está chegando aqui para fazer a largada. Essa largada não foi com tiro nem com corneta, foi vai na boca. Foi um vai. Ele já vai posicionando. Eu vou sair desse vídeo porque eu tenho mais uma segundo vídeo que é muito parecido com esse. Vocês vão ver, ó. Esse aqui, ó, é o Giovanni, ó. Já estou cortando esse vídeo e vou partir para o segundo, porque aí eu avanço mais. Eu tinha um problema com esses vídeos, ele não aceita repeater. Então eu tive que fazer 2 clipes. Vou abrir novamente aqui. Agora nós vamos ter a largada. Tênis no site da Olímpicos ou dos seus parceiros que vendem os produtos olímpicos. Eu vou dar um breakzinho, porque aqui a gente vê a menina, que também não está com o número. Tem um momento aqui que a gente vê uma frestazinha, que ela não está com o número como os outros atletas estão, com esse número grandão. E o número de milhar era bem menor. Vamos começar a prova, Adriano. A todos que estão com a gente nos comentários, já apanhei quem vence. Qual o tempo de quem vence? Vai ser brasileiro? Vai ser queniano? Tanzaniano? Põe nos comentários o tempo e o nome do atleta que vai vencer essa disputa fantástica hoje. Ó. Será o número 12, que é o Melquisedeque? Será o número 13? Será o Giovanni que tá aí, que eu já vi ele passando, dando um sorrisão? Giovanni sempre presente, sempre sorrindo. O Melk sempre presente, com muita torcida. Olha só, muita gente boa aí, ligado, já pronto para correr. Vamos torcer para os brasileiros, claro, sempre torcendo para os brasileiros durante a prova. Vamos enfrentar os africanos muito fortes e boa sorte para todos. No feminino, será que a Cleidiane consegue desbancar as suas concorrentes? Vai ser uma prova muito difícil e começa a minha, a sua, a nossa maratona tênis no site da Olímpicos ou dos seus parceiros que vendem os produtos olímpicos. Vamos começar a prova, Adriano. Bom, isso foi a largada. Aí, assim que a corrida iniciou, nós estamos lá dentro já vendo na televisão a corrida rolando, o papo todo de todo mundo que estava na área VIP o Giovanni não era para estar nesse momento. A largada tinha que ser depois. Só que essa largada era 2 minutos depois. Você sair de uma situação de 2 minutos, você avança e larga na frente. Então, a gente ficou com essa pergunta na cabeça. Foi problema nosso na câmara de chamada? Nós não tínhamos problema nenhum, nós tínhamos verificado tudo direitinho. Foi um problema de largada? Foi a dinâmica das largadas? E uma coisa que nós percebemos ao ficar ali se preparando para todas as largadas, cronometrar, foi que toda hora nós tínhamos atletas das outras provas se considerando elite, e toda hora eles queriam entrar. Ele queria entrar na cabeça da prova de 21, ele queria entrar na cabeça dos 10, ele queria entrar na cabeça dos 5. Então ficou muito esse vai e vem nessa nossa câmara de chamada, que na verdade a câmara de chamada era só para maratona. Se a gente faz uma pesquisazinha rápida sobre regras e regulamentos, a gente só de cara assim eu já tenho 32 citações sobre câmara de chamada, 40 citações sobre largada. E aí fica uma pergunta: foi só a organização quem errou? O que eu fiz? De cara, entrei no site da World Athletics e verifiquei se o resultado estava lá. Foi publicado de imediato. Consultei a federação e fiz um convite até para o Guilherme Guarini, o Rafael. Vocês não querem estar com a gente hoje? Eles falaram, temos compromisso, não vai dar. Mas passaram informações. Eu perguntei da súmula e do relatório. Eles disseram para mim, estão em elaboração.
estão ainda dependendo de um cruzamento de dados com a ShipTime. Aí, o Rafael me fez uma consideração bem rápida em trilha sonora. A desclassificação, ou seja, a exclusão daqueles atletas da prova, foram baseados sobre a aplicação da regra 17.4, que foi isso que o Guilherme, junto com organizadores e mais os patrocinadores, a Olímpicos e todo mundo, porque eles queriam que todos os atletas que chegassem estivessem com o bendito tênis que era lançamento e eles todos no pódio. Percebeu, Cláudia? O grande lance era um grande marketing da marca Olímpicos com o novo tênis no pé. Então, eles tinham atletas convidados em cada uma das provas. Em cada pódio era esperado que estivessem esses atletas, todos com o tênisinho no pé. É isso que eu notei de diferença das outras provas da ESCOM. Aí houve um questionamento, onde que está isso? Onde está isso? O Guilherme abre a regra e mostra. Aí falou-se ele falou numa situação em que poderia acontecer até um júri de apelação, fazer a reclamação, tal. Ele falou, mas como só foi feito um júri de apelação somente para a maratona, na meia maratona isso não está contemplado. Então, eu é quem assumo esse papel de decidir e decidiu. Está fora, a regra é essa. E aí eu trouxe aqui a regra. 17.4, que o Guilherme utilizou para convencer organizador e atletas. Se uma vantagem material for obtida por um atleta ao melhorar sua posição por qualquer meio, inclusive sobre as outras situações aqui, que a gente sabe das posições do encaixotado, corrida, pisando, ter pisado ou corrido dentro da borda, será desclassificado. Então, ele aplicou a regra, e aí, se vocês assistirem o último vídeo que a gente colocou, lá não é nem nosso vídeo, não é nem de transmissão, é de um influencer aí. Ele faz a gravação e mostra o Tadeusz pedindo desculpas, mas dando um troféu para a menina. Então, refletindo, foi só a organização quem errou? A arbitragem teve erros? Como a BRAT, nós precisamos refletir esses acontecimentos. Por isso que eu disse, eu tenho que ser muito rapidinho, porque esse assunto a gente vai poder ficar aí, dias, horas, batendo um papo sobre o assunto. Hoje, o Og ligou para mim. A gente bateu um papo de quase meia hora sobre essas questões. Existe um enraizamento de procedimentos nas provas de rua. Tenho certeza que se fosse um mundial, uma Olimpíada, um Pan-Americano, e nós, árbitros, estivéssemos na condução do processo todo da largada, vamos dizer, da verificação ali na hora da câmara de chamada, da largada, nós não deixaríamos isso ter acontecido de jeito nenhum. Então, eles estavam muito mais pensando na festa do que na prova realmente, porque eu nunca via a prova da ESCOM acontecer dessa forma. Passei 5 minutos, Cláudia. Geraldo, show de bola. Eu acho que é bem importante a gente entender, né, que essas questões, quando a gente olha um vídeo, vão sim surgir dúvidas, como o Geraldo trouxe aqui. Será que a gente errou enquanto arbitragem? Será que a organização errou? E é muito importante que a gente use essas situações como exemplo e discutir aonde que foram as possíveis falhas, né? E o Miltinho, que estava junto com o Geraldo na câmera de chamada, ele traz as observações lá no chat, né? Ele está um pouco sem voz, por isso que ele não está falando aqui, a gente está falando por ele, né? Que ele
disse que foi avisado, né? Ele não entrou pela câmera de chamada, ele entrou pela entrada da tenda da marca Olímpicos, né? Para estar fazendo a entrada dentro do errado setor, digamos assim, né? E o próprio Tadeu, que é um dos organizadores lá, avisou umas 3 vezes que a primeira largada seria somente para a elite da maratona feminina e masculina. Ou seja, ele estava ciente, né? Esse atleta, ao qual tem sido feita a discussão lá no grupo dos associados, então o atleta estava ciente, né? E a pessoa, ou o árbitro que fez a desqualificação, considerou que ele obteve uma vantagem e foi essa a decisão. Então, eu quero agradecer, né, tanto aos árbitros que estiveram presentes, né, o Geraldo postou a foto, se não me engano, foram mais de 30 árbitros distribuídos em diferentes posições. A gente tem que agradecer também o entendimento dos organizadores, da federação, em colocar um grupo importante de árbitros em diversos posicionamentos de uma corrida de rua. E que também, né, a gente verifica que existem pontos ainda falhos e nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai ter um ajuste a ser feito, e essa situação nos traz o olhar do quanto, sim, uma câmera de chamada para elite é importante, o quanto os staffs que estão fazendo, né, o cuidado das elites ali, dos pelotões, né, para estar fazendo uma segurança maior, talvez, às vezes, quando são muitos atletas, realmente não é fácil. Então, agradeço de coração aí o Miltinho e o Geraldo que prepararam para nós, né, e convido a todos, e desafiamos sempre a todos que queiram trazer uma experiência e vir aqui falar e compartilhar para que todos tenhamos, né, essa possibilidade de vivenciar, né, quando a gente escuta ou quando a gente vê os vídeos, a gente vivencia junto às situações, tá bom? Ô, Cláudio, Geraldo, quer terminar? só para vocês imaginarem, nós ficamos perto de 50 minutos de largadas. Era uma Vários onda atrás pelotões. da outra. Uma onda atrás da outra. A gente não imaginava isso. Isso foi o Show. diferente. Legal. Então, gente, agradeço de novo, né, a disponibilidade de todos de estar aqui numa noite de quarta-feira, amanhã todo mundo cedo trabalhando. Um grande beijo, um abraço para aqueles que vão só na semana que vem estar conosco e amanhã quem está no grupo de estudos aí, na preparação para o bronze, nos vemos às 7 da noite. Beijo grande, tchau, tchau. Beijo, Um obrigado, abraço. Geraldo. Beijo, Obrigado, Boa obrigado, noite. obrigado, obrigado. tchau, tchau. Tchau.